Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma noite de estudos. Vamos atualizar o estudo do mini índice, Ibov, dólar. Também vamos ver algumas ações, atualizar, buscar a boa da boa aí para o próximo pregão. Vamos lá, vou iniciar pelo mini índice. Mini índice eu comentei nos estudos de fim de semana que poderia vir mais queda e não deu outra. Perdeu mais um suporte, veio buscar a queda, perdeu essa região aqui falado na semana passada, veio buscar os alvos de queda e agora já cravou alguns alvos. Muito cuidado agora, pessoal, que tem uma forte briga. Se a gente reparar, olha como o mini índice está lateral aqui nesses pontos. Ó. O único problema aqui que eu vejo é esse daqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ao mesmo tempo que ele vem brigando aqui dentro, os topos estão começando a ficar perder força. Ó. Se reparar isso daqui, se continuar não mantendo, não subindo e passando o topo anterior, isso mostra fraqueza. Então, continua testando uma região de suporte importante, que é aqui embaixo. Se perder esse ponto aqui, ó, aí a coisa complica e vai ter mais espaço para queda, tá? Então, deixei anotado aí agora para vocês, já atualizei o estudo. No Intra 60, podemos notar que ele está brigando. Tem essa região aqui de resistência, que foi um dos alvos de repique aí agora. E suporte mais curto aqui, depois aqui e aqui, ó. Então, levando para os números, o mini índice se perder amanhã o 139.300, ele já pode buscar 138.600, 138.300. Abaixo desses pontos, vai ter mais espaço para queda. Aí já vem buscar aqueles outros suportes aqui, ó. Tem 138.300 que segurou, que coincide com esse suporte que foi citado. Depois 138 e 137. Abaixo do 137 a coisa complica, tá? Que é um suporte muito importante. Aí vai ter espaço para 136.600, 135 e 800, essa região aqui de resistência do pivô de alta. Então, muito cuidado. Até puxei também uma retração para ver esse movimento aqui, ó. Olha como que cravou essa região de suporte no 61,8 da FIBO, cravou aí como suporte, ó, perdendo aí também os alvos de FIBO abaixo dessa região, vai ser 135.500 e 133.500. Mas antes disso, tem outros pontos que eu anotei, alguns detalhes mais curtos ali no Intra 60, que eu vou anotando sempre os alvos iniciais. Beleza? Vini, e para ver vir melhora, aqui ó, tá muito embolado, tem muita coisa de resistência aqui. Então, o ideal para começar a melhorar seria passar esse 140 e 700. Passar esse ponto aqui, ó. Exatamente esse ponto. Porque passando esse ponto, repara que é também esse antigo suporte. Olha que legal. Ó, traçar uma linha aqui. Era resistência, virou suporte e agora virou resistência de novo. Tá vendo? É uma região bem forte aí. Se puxar uma linha aqui, você pode ver, ó. Deixa eu botar uma linha. Ó, olha que legal isso. É, suporte, aqui senti um pouco como resistência. É uma região que desde aqui de trás, ó, resistência, resistência, suporte, resistência. Então, passando esse ponto, passando 140.700, vai liberar para 141, 141.700, 141.900 e pouco. 142, depois aqui em cima 142.800, 143. Esses são os pontos se o Ibov romper essa região, tá? Lembrando que tem bastante confluência de resistência aí nesse 140 700, principalmente aqui no diário. Muita média aí, vamos ficar esperto, a briga está bem forte. Você pode reparar pelo diário aqui tem essa média do laranjinha que é a 200, segurando como suporte, e a Bolling também aqui ajudando. E em cima, ó, 9, 421, tudo aqui massacrando, segurando para cima. Por isso que eu comentei que a briga tá presa, ó. Resistência forte, suporte forte. É aguardar para onde romper pode dar oportunidade. Ficar esperto. O Ibov, nessa mesma situação, bem lateral, né? Tem suporte agora nessa região de 137. Perdendo, tem 136.700, 136.400, depois 136
e 135.800. São os suportes mais curtos. Depois, abaixo desse ponto, aí sim vai ter aqui embaixo, 134.100, 134, 132.800, são os próximos alvos de suporte, tá? Para vir melhora no Ibov, tem que passar 138.200, 138.300 para arredondar, porque tem um suporte aqui também que foi perdido, ó, no 138.293. Então, particularmente prefiro arredondar um pouco acima. Passando esses pontos, libera aí para buscar 139, 139.100, depois voltar aqui para cima em 140 e talvez até depois testar o topo histórico em 140.380. Beleza? Então esses são os pontos, estão tudo anotados também. Vou mandar na sala tudo detalhado, os pontos, tudo por escrito também. Vamos ver o dólar agora. O dólar, pessoal, ficar atento que pode vir repique. Na verdade, já veio repique, mas cravou os alvos mais curtos. O que eu estou vendo agora para o dólar? Ele bateu numa região que ele está sentindo suporte muito forte nessa região de 5.480. E ficando lateral aqui, ó, já começou a apresentar umas divergências de alta. Então, ficar esperto. Mesmo se romper para baixo, pode dar falso rompimento e ao mesmo tempo pode vir uma melhora e vir repique. Olha como que essa média 9 ainda do diário, ó, vem maltratando, ó, segurando, não fecha acima, chegou a passar aqui ontem, mas massacrou, depois jogou para baixo e hoje também foi próximo, mas não passou. Então o que que eu vejo? No entre 60, na lateral, preso, ó, entre esses pontos aqui, repara como tem suporte aqui embaixo e aqui em cima resistência. Resistência forte. Então brigando forte aqui dentro. O que eu vejo agora? Passando esse ponto aqui já é um sinal. Passando o 5.530, 5.531, já vai ter um espaço aí para 5.540 e pouco. 5.540 e pouco, ó, depois 5.550 e pouco. Tem alvos curtos, tá? Ficar esperto quanto a isso. Depois 5.560 e pouco, 5.570 e pouco. E depois aqui em cima em 5.600, 5.612. 5.620 e pouco. Esses são os alvos se ativar esse repique. Lembrando que amanhã é um dia bem importante. Repare que está testando esse 5.480 e não cai desse ponto. Vini, tem suporte mais curto? Sim. Esse daqui seria, ó, essa região aqui que tinha resistência. Essa região aqui de 5.513 é um ponto que foi rompido de resistência e pode virar suporte. Então, o suporte mais curto possível é esse ponto, 5.513. Perdendo aí, já vai ter suporte 5.500, 5.480, que é aquele ponto tão falado. Agora, abaixo desse 5.480, se chegar a perder, aí sim vai ter mais espaço para 5.450 e pouco. Ó, 5.450 e pouco. Depois aqui embaixo em 5.400, 5.300 e pouco. 5.370 são os próximos alvos de queda se perder essa região, tá? Então fica bem esperto aí também. Então atualizei o estudo do mini índice, Ibov e dólar até agora. Lembrando que está tudo anotado também na comunidade VIP. Vou estar enviando lá em seguida. Vamos para os ativos que foram anotados no fim de semana. Vamos ver aí o que ativou, o que não ativou. Petro 4 eu estava de olho, mas já abriu acima do ponto que eu comentei e detonou para baixo. Então não teve o que fazer. Ele já abriu pulando um ponto que eu estava de olho. Eu estava de olho exatamente nisso daqui, ó. Petro. Resistência, fundos ascendentes, uma pressão só que já abriu acima, então nada a fazer. Stop ficaria caro. Repare que abriu acima e detonou para baixo, então nada a fazer mesmo. B3. B3 eu anotei para acompanhar de perto, tinha que ajustar alguns detalhes, continua ainda numa briga, tá? B3 continua brigando forte aqui dentro. Tanto para baixo, se perder esse 13,20 pode vir correção. E vejo melhor acima do 13,75. 13,70, 13,80 para arredondar. Repare que aqui ó, era suporte, suporte, virou resistência. Tem essas médias aí ainda ajustando, mas passando essa região já ativa um pivôzinho de alta e vem buscar 14, 14,12,
14,50 e pouco, depois aqui em cima, 14,80, R$ 15. O lado bom é que no semanal deixou um 9,1 armado, tem potencial para voltar aqui para cima, tá vendo? Então tá bem interessante. Rompeu a linha de tendência de baixa que tinha aqui, ó, esse canal de baixa, né? Ó, tinha um canalzinho de baixa, rompeu, pode estar fazendo pullback, mantendo acima dessa região, passando aqui, vir melhora. Então vamos ficar de olho aí. Dá uma olhada no mensal, tá legal também. Aqui também tá bem, suporte mais curto, 13,20 mesmo. Mais curto possível, 13,50, mas altíssimo risco, 13,49, por aí. Vou até anotar aqui, só um momento, hein? Só um momento que eu tô anotando. Suportes mais curtos. Mais curto possível aí, tá em 13,40 e pouco. 13,20. Anotado. Vamos pro próximo ativo, vamos ver aí se tem mais algum que ativou. CPLE6. CPLE6 foi alertado também, mas não perdeu o ponto que eu comentei. Eu estava de olho em CPLE6 se fizesse exatamente isso daqui, ó. Tem que perder essa região aqui, não perdeu. Então, por enquanto, nada a fazer, tá perdendo simetria. Teria que perder o 12,20, que aí já buscaria 12,05, 11,70 e pouco, mas não foi o caso. Outro ativo que eu estava de olho é Light. Light segue uma briga forte aí. Tem divergência de baixo. Não gosto dessa subida inclinada assim, né? Por quê, Vini? Porque começa a formar uma figura feia aí, ó. Então, momento aí de cautela, se perdesse 6,80 e pouco, 6,79, normal uma correção. Ativo que já bateu alvo, já foi alertado também na sala. Então, por enquanto, nada a fazer. Azul que tá devagar pra caramba, faltando volume e precisa passar esse 1,10. Continua válido, tá? Não tá mal, tá respeitando o suporte ainda. Acima do 1,10 vejo melhor ainda. Vamos ver se entra volume e rompe essa região. Outro ativo que foi anotado foi TOTS. TOTS. Foi alertado. Deixa eu ver se ativou. Tô vendo a lista aqui que eu mandei na sala. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês como que fica. Tá aqui. TOTS. Perder 40 e 39. É que chegou a perder, mas já bateu a alvo. Essa região aqui de 40 e 28 era um suporte. Já bateu um alvo aí também. Nada a fazer agora. Ativou um 94, já bateu o alvo para cima. Esse ativo é bem complicado de operar, tá? Tem que pensar mais vezes antes de anotar, porque a volatilidade aqui é bem alta. Mas querendo ou não, ele bateu o alvo, ele perdeu o ponto e bateu o alvo. É negócio que ele não perdeu essa mínima. Na verdade, o que eu estava de olho nele era se perdesse esse ponto aqui, ó. Talvez até teve alguma mudança no valor. Porque o ponto que eu queria mesmo para venda era perdendo aqui, que aí sim teria espaço para baixo. Aqui não chegou a perder, ele testou o suporte, mas não perdeu. Então tem que rever isso aqui. Even 3,
Even 3 ativou, passando o 7,35, só que 7,40 e pouco já é alvo 1, já sentiu. Mas continua válido, um ativo aí que continua bem. Acima desse 7,75, aí sim vai ficar melhor ainda, que vai ter mais espaço para alta. Mas segue válido. CEAB 3 segue bem lateral. Aqui chegou, perdeu o ponto que eu comentei, mas bateu o alvo. Ó, tá anotado aqui. CEAB 3 perdendo 16,85. Olha aqui, alvo, ó. 16,60 e pouco já era alvo 1, já bateu. 16,57. Bateu o alvo 1 e sentiu. Região de suporte bem forte aí. Outro ativo, Viva 3. Viva 3 sigo acompanhando, nada a fazer ainda por enquanto. Viva, eu anotei se passar o 25,90, R$ 26. Não, 25 e era passando aqui, ó, 25,56. Não chegou a passar também, mas segue válido. O ideal mesmo é passar o R$ 26, que aí vai ter espaço aqui para cima. Mas a briga está bem forte ainda. Cuidado. Move 3, que foi alertado para correção, ativou, fechou fora, fechou dentro, buscou alvo, bateu na média 9 e deu uma nova entrada, passando o 8,25, já dando aí mais 8%. Muito forte o ativo, hein? Mas o alvo da correção que foi comentado foi cravado. Ó. Buscou a média 9, que era um dos alvos. Média 9 junto também ó, de resistência aqui que foi rompida. Resistência rompida vira suporte. Outro ativo que eu estou de olho e continua bem é SPA3. Também, ó. Hoje passou esse 1,06. Tá brigando por aí. Eu até anotei passando 1,07. Não chegou a passar ainda. E segue bem, tá? Segue bem o ativo. Vou reforçar a anotação. Tem que ajustar alguns detalhes aqui ainda. Essa região de 1 até o 1,11. Agora acima vai ficar melhor ainda. Mas vamos deixar perto que o restante aqui está bem liberado o ativo. Outro ativo que foi falado nos estudos de fim de semana foi CSMG3. Olha isso, que coisa linda. Fechou fora, fechou dentro, deixando candles de dúvida, com divergência. Cadê? Estava com uma leve divergência. Aqui mesmo, nesse finalzinho aqui. E tanto que o preço aqui está subindo, ó, só nesse finalzinho aqui mesmo. Preço subindo e aqui, ó, já mostrando fraqueza. E veio a correção, já próximo de alvo também. Foi alertado e alvo cravado. O... Esses foram os ativos. Tinha alguns outros ativos que foram alertados recentemente. Marfrig, eu tinha comentado que poderia vir correção. Marfrig ativou tipo um cabeça-ombro aqui, né, meio feio. Perdeu o suporte, agora esse suporte virou resistência. Esse suporte virou resistência e perdendo aqui vai liberar para mais queda, tá? Perdendo 23 e 25. Só que já vai ter alvo a R$ 23, 22,90, 22,80 e aqui nesse. Isso mesmo. Esses são os alvos mais curtos. É, mas esse semanal aí tem a média 9 segurando ainda, que era um dos alvos de correção. Mas vamos ficar de olho. Vou anotar aqui. Freak 22, 40 e pouco. Resistências. As resistências mais curtas aqui, vamos dar uma olhada no Intra 15. O problema é esse, eu tá longe. 4. Coisa aqui pra cima. 4, 20 e pouco.
Outro ativo que foi falado foi Camil, semana passada também. Camil 3 segue bem, bateu o alvo, voltou, corrigiu. Agora tem que passar os 5,30, 5,40 para vir mais alto, tá? Um ativo aí que continua bem, sentiu o alvo aí do mensal. Lembrando, pessoal, que esse na segunda-feira que vem fecha esse candle do mês. Se fechar acima dos 5,27 ficaria lindo, hein? Fecharia um 9,1, depois potencial para buscar 5,90 e pouco, R$ 6, 6,40. Continua muito bem o ativo. É, Pine 4 também que foi falado, segue bem, segue forte, mas tem divergência aí, cuidado. E outro ativo que vem dando show, que não poderia deixar de falar, é Tecnos, né? Foi alertado aqui embaixo, ó, região de 5,90 e pouco, R$ 6. Já deu essa bela puxada. E agora, o que que eu fiz? Eu trouxe uma boa parte do que eu tava para cá, ó, como stop. Aí eu garanto meu lucro. Ah, mas pegou. Tem a metade eu deixei aqui, o restante eu tô segurando mesmo, porque esse ativo eu tô carregando. Mas segue muito bem. Amanhã, passando esse 6,80 já vem buscar 6,90 e pouco, R$ 7. Depois tem mais espaço. Aí vai ter aqui para cima. 8,50 e pouco, R$ 9, R$ 10. São esses ativos, né? O vídeo vai ficar bem curto, bem rápido também, bem. Vou dar uma olhada em Vale também. Vale eu comentei, pessoal. Vale eu comentei na semana passada, deixei tudo detalhado aí, ó. Pode ver aqui, ó, Vale 3. Dia 15. Olha o que eu falei de Vale. Tem suporte importante em 51 e 87, mas se perder tem bom espaço, ó. Espaço para 51, 50, 60, 49, 48, 70 e pouco. Ó, olha onde que era esse ponto. 51, 87. Era exatamente esse ponto aqui de suporte. Perdeu esse ponto, olha aí. Já veio quase 3%, quase 4% de queda. Já chegou a bater 49 e 80 e pouco. Então, dos alvos que eu comentei aqui, ó, alvo 1, 2 e o terceiro já está indo. Coisa linda. Fui alertado antecipadamente. Foi falado no dia 15. Ó, dia 15 foi num estudo de fim de semana. Eu tinha fechado esse candle aqui, ó. Outro dia abriu aqui para cima. Depois, nesse dia aqui que ativou. Deixou um 9,4 de venda ainda. Gigante, né? Stop que ficou complicado. Deixa eu ver se tem mais algum ativo para olhar. Vamos, 3. Nada a fazer, apenas repique. Bateu num ponto importante, deu repique. CVC, também nada a fazer. Ah, me perguntaram de ABCB 4. A BCB 4 ativou um ponto interessante, passando esse 21,60. E agora tem próximos alvos. Próximos alvos em 21,88, 21,88, depois 22, 22,14 e 22,20 e pouco. Esses são os próximos alvos. Depois aqui para cima, região de 22,80, 22,90, 23,40 são os próximos alvos, tá? Mas muito cuidado aí por enquanto. Mas segue muito bem. O gráfico está bem legal. 360, o suporte mais curto. Estou vendo no Intra 15. É mais curto possível. Aí seria essa região de 21,30 e pouco, tá? 21,30, vamos botar. Tem um ponto aqui, ó, médias mágicas segurando bem. Então, vamos botar um pouco abaixo, até 21,20 e pouco, seria um bom ponto de stop. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum para olhar. Vou ver aqui na sala. Tinha gente que tinha pedido alguns. A BCB 4, BBAS 3. BBAS 3 está numa região de forte briga. Ó, detalhe, tem divergência de alta, tá? Ficar esperto. O que que eu vejo aqui? Vini, é cedo ainda para falar, mas ó, tem possível fundo duplo.
Se passar essa região aqui, ó, fica um ponto lindo de entrada, tá? Lindo mesmo. Se tivesse fechado acima da 9 hoje, já seria um bom sinal. Passando esse 21,70, já vai ter R$ 22,00, 22,17. Mas a briga tá boa por aí. Suporte mais curto possível seria essa mínima em 21,40 e pouco, 21,40, depois 21,15 e R$ 21,00, que é um ponto aí bem forte. Beleza? Então vamos ficar de olho. Deixa eu ver se tem mais algum para olhar. Pessoal, depois, se tiver mais algum para olhar, que vocês lembrarem, pode me mandar, que assim que eu puder eu já vejo. Vou ver isso daqui. RADL3 também me perguntaram hoje, só que já ativou. Tá aqui até, ó. Ponto ideal foi passando essa linha amarela, até mostrei mais cedo hoje pro pessoal. Ó, passando esse ponto aqui, ativou uma cunha. Passando o 14,65 foi o ponto ideal. Tinha alvo R$ 15,00, 15,20, depois 15,50 e pouco. Ó, alvo 1 e 2 já cravado. Cuidado agora. Pessoal, foram esses ativos então. Só vou olhar Ryzen 4 aqui também, que me perguntaram. Nossa, Ryzen 4 despencou, hein? Despencou e está testando suporte importante agora. Região de 1,60, ponto importante. Pode ter dificuldade de cair desse ponto, tá? Mas se perder também é vazio gráfico. Mas ficar esperto aí que é uma região de suporte bem forte mesmo. E vem de uma queda muito brusca, né? Muito forte. Pode respeitar e talvez vir repique, deixar perto. É isso então, pessoal. Vou encerrar por aqui. Vou mandar as anotações para vocês. Vai estar tudo lá na comunidade VIP. Se tiver mais algum ativo depois para olhar, me manda lá no chat de membros ou no direct do Instagram, que assim que eu puder eu já vejo. Beleza? Tamo junto. Boa noite a todos. Fique com Deus e forte abraço.